Domingo agora nós vamos começar, pessoal, ou melhor, domingo que vem, nós vamos falar aqui 2 domingos, os próximos 2 domingos, nós vamos falar aqui sobre saúde emocional e o tema que nós vamos usar será o contentamento. O contentamento protege. Então vai ser muito bom esta palavra que nós vamos estudar nos próximos 2 domingos. O domingo passado foi uma grande bênção aqui na igreja, Santa Ceia, recebemos aqui de manhã o pastor André. Domingo foi o ministro, à noite foi o ministro Milo que pregou, também foi uma grande bênção. E estávamos sentados aí para ouvir e aprender também. Amém, gente? Pessoal, hoje nós vamos começar uma série chamada Entendendo a Vida com Propósito. Tudo que a gente aprende, e se a gente não praticar, não deixa a gente se edificar. O conhecimento é libertador, mas praticar o que você aprendeu é receber o troféu. Tudo que nós temos aprendido com Deus precisa ser colocado em prática. Porque senão não valeu a pena Ele ter me chamado. Digo, meu Deus, Ele não me chamou, só para ter entendimento, mas também para colocar em prática o que eu entendi. É isso daí que vai trazer o troféu. É isso daí que vai trazer a vitória. Os benefícios estão em nós colocarmos em prática o que Ele nos ensinou. E hoje eu quero começar aqui falando desse tema que vai ser uma grande bênção. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi uma certa vez de um pregador que já morreu, um grande professor, o Dr. Miles Monroe, um grande homem, um grande líder, um grande professor lá dos Bahamas. E uma certa vez eu parei para ouvi-lo e aprendi isso com ele. A pior tragédia da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Então, viver uma vida sem propósito é pior do que morrer. Então, Deus está trazendo a nós esse entendimento para que a gente possa entender o propósito e orar para dizer: Deus, eu quero viver o teu propósito e caminhar na direção do propósito. E quando a gente vive uma vida com propósito, isso é bom para a nossa família, para a nossa alma. Isso é bom para tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive bom para os outros. Um dia Deus chamou José para um propósito, e José, ele recebeu 2 sonhos proféticos. E nesses 2 sonhos proféticos que José recebeu, ele entendeu, ele falou para o pai dele, o Jacó, já tinha tido sonhos proféticos. Então ele falou: peraí, eu conheço isso daí. Deus está falando com meu filho como falou comigo. E a Bíblia diz que Jacó guardou isso no coração. E José, ele passou mas ele entendeu que era um propósito. Jacó também. A Bíblia não fala que o Jacó conversou com o José e mentoriou José e deu disciplina para ele e falou: olha, filho, o sonho que você sonhou, o sonho de Deus, continua firme, Deus revela. Outro dia o papai estava indo para tal lugar e Deus falou comigo também. A Bíblia não fala sobre isso, mas provavelmente tem acontecido isso. O José, ele foi todavia mentoreado. Eu creio nisso. Mas o José, ele entendeu o propósito. Foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido, revendido, rasgaram a roupa dele e deram
deram José como um morto para o seu pai. Então, na cabeça de Jacó, José estava morto. E os seus irmãos, eles tiveram que alimentar esta mentira durante muito tempo, mesmo sabendo que ele não estava morto. O José, outro dia, ele está lá, ele foi comprado por um eunuco de Faraó chamado Potifar. E esse Potifar, ele deixou tudo que ele tinha na mão de José, e tudo que ele deixou na mão de José prosperou. E ele falou o seguinte: José, você está proibido de algumas coisas. Aliás, você está proibido de fazer algumas coisas. E uma dessas coisas é: não toque na minha mulher. Não precisava nem falar isso para José, porque José carregava dentro dele um princípio de honra. E um dia essa mulher, então, ela está em cima de José. E ela começa a gostar de José. E a Bíblia diz que de dia em dia ela tentava, de alguma forma, atrair José para o lado dela. Uma tentação mesmo. E José, todo dia, ele recusava. Por que José recusava? Não é porque ele não tinha tentação, não é que ele não foi tentado. Também é que ele entendeu o propósito. Então, quando você entende o propósito, por mais que você seja tentado também, que José era tentado todo dia. Imagina um garoto novo, com 20 e poucos anos, sendo tentado por uma mulher, e ele então recusou aquilo, porque ele entendeu o propósito. A Bíblia diz aqui em Gênesis 39 que Deus era com ele. Então José entendeu isso daqui. Ele não era um Superman. Ele não deixou de ser tentado também. Ele estava sendo tentado. Mas ele falava, não. Talvez ele falava, amanhã ela vai ver o que é bom. Mas ele falava o seguinte: eu entendi o propósito. Ele lutava dentro da mente dele. Eu não posso fazer porque eu tenho propósito. Então, quando você entende a vida de propósito, você luta contra as tentações. E não é só a tentação sensual que o José ele sofreu, mas a tentação de desistir, a tentação de jogar a toalha, é tentação também. A tentação de parar, de orar, de parar de interceder pela sua família, de parar de dizimar, de ofertar, parar de buscar a Deus. Tudo isso é tentação. Por que você não para? Diga, por quê? Porque eu já entendi. O propósito. Quando nós entendemos o propósito, e nós entendemos que nossa vida é uma vida com propósito, então a gente luta, a gente continua, a gente, mesmo sendo tentado, a gente fala, peraí, eu preciso vencer essa tentação, seja qual for, porque eu tenho uma vida com propósito. Por que Josué e Caleb, eles não desistiram como os outros 10 espias desistiram? Eles não desistiram porque eles entenderam o propósito. O propósito pelo qual eles tinham recebido uma promessa e o propósito pelo qual eles haviam saído do Egito. Então, quando veio a tentação de desistir, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, eles disseram, eu não, subamos animosamente, porque eles entenderam o propósito. Por que o Saulo, ele saiu de Jerusalém como um fariseu? Fariseu era um doutor da lei, era um homem
que fazia parte da corte, era um cara da prateleira de cima, um cara que tinha influência, saiu com carta dos principais dos sacerdotes para perseguir a igreja e prender e maltratar a igreja. No meio do caminho encontrou com Jesus. E por que ele não voltou lá? E por que dali ele prosseguiu? E por que dali ele já se transformou em Paulo? Porque ele entendeu o propósito. Por que ele não voltou para Jerusalém para despedir, fazer um culto de despedida lá na sinagoga? Olha, agora eu sou cristão. Não, agora ele continuou dali para frente. Ele continuou uma vida com propósito. Por que a Bíblia Sagrada diz, que Paulo diz, eu sei viver na abundância e sem padecer necessidade? Por que no momento em que o cara padecia necessidade, ele não desistia? Porque ele entendeu o propósito. Ele saiu para ir para Roma, para fazer a sua defesa. No meio do caminho, o barco que ele estava, o navio naufragou. Ele foi picado por uma cobra. E por que ele não desistiu de ir a Roma? Porque ele entendeu o propósito. Então, se você entendeu o propósito, você vai colocar em prática o que Deus te ensinou. Quem aprende com Deus e não coloca em prática, não entendeu o propósito. Eu não perdoo porque ele homem é malvado. Você não está vivendo uma vida com propósito. Que quem entendeu uma vida com propósito, libera perdão. Quem entendeu isso? Então, a nossa série vai ser isso, uma vida com propósito. Tudo o que nós fazemos é com propósito. A sua família é com propósito. O teu trabalho é com propósito. Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar com o seu trabalho. Deus quer te usar aonde você estiver. Você é um representante do reino de Deus. Porque a sua vida é uma vida com propósito. Eu separei aqui algumas coisas para poder falar. E, por exemplo, o Salmo 51. Nós falamos aqui com José. O José, ele foi tentado e ele resistiu à tentação. O Davi, ele foi tentado e não resistiu à tentação. E daí, pastor? O que aconteceu com Davi? A Bíblia diz que Davi se arrependeu. Por que Davi, ele vai lá no Salmo 51, versículo 10, vamos ler isso aqui, por favor. Salmo 51, 10. E por que o Davi, então... 51, 10. E por que o Davi, ele não resistiu à tentação, ele caiu na tentação? Mas olha o que está escrito aqui. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renovas em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Você vê que, diferente de José, o Davi, ele caiu na tentação. Mas ele se arrependeu, porque arrependimento é coisa de quem entendeu o que é o propósito. Não tem nenhum problema a gente ter errado. Mas se nós não entendemos o propósito, a gente continua. A gente continua mesmo, não, você vai de céu e do inferno aí, nem existe. Quem entendeu o que dizer? Não dá nada, você está maluco, vou perder o melhor da vida, melhor da idade.
entenda uma coisa, não teve nenhum problema a gente cair, não teve nenhum problema ele cair. O temor ia impedi-lo de cair. Como ele não usou o temor, ele está usando a misericórdia. E ele tinha entendimento. Quando a gente tem entendimento e a gente cai, a gente precisa usar a misericórdia. Foi isso que ele estava usando aqui. A misericórdia. Vocês lembram um dia que Abigail, ela foi entregar ao Davi comidas para ele e os soldados dele, e ela disse: perdoa a tua serva. Quem lembra disso? E Davi perdoou ela. E agora a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou seja, ele semeou o perdão. Agora, quando ele caiu, diga comigo, ele tinha direito de colheita. Do quê? Do perdão. Ele semeou o perdão, então agora ele tinha direito de colheita do perdão. Que bênção! Mas por que ele se arrepende? Por que ele disse: cria em mim um coração puro, renovas em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu espírito? Por que ele faz tudo isso? O arrependimento é coisa de quem entendeu o propósito. Então nós que somos de Deus, nós colocamos em prática o que Deus nos ensina. E quando nós colocamos em prática o que Deus nos ensina, diga comigo, nós permanecemos no propósito. Uma coisa interessante, em Juízes capítulo de número 16, vamos lá por favor, Juízes capítulo de número 16, versículo de número 21. O pessoal que está em casa, compartilhe para abençoar outras pessoas também. Série Uma Vida com Propósito, viu, Cris? Pode pular para ele, esse é o primeiro. Série Uma Vida com Propósito. Isso daqui vai ajudar muita gente a entender. Amém? Vamos ver. Então os filisteus pegaram nele, no Sansão, arrancaram-lhe os olhos, diga Deus me livre, e fizeram-no descer a casa, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele girava o moinho no cárcere. Um homem que nasceu por um propósito de ser o libertador do povo de Israel. Nós vimos a semana atrasada que ele, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, para que se cumprisse o que fora ministrado na palavra liberada lá atrás. Um de vocês vão fazer correr 1000. Quem lembra? Então, nós estudamos aqui o Sansão, cheio do Espírito Santo. Quando ele estava com a vida no propósito, ele era um exército de um homem só. Você sabia que ele nasceu para um propósito específico? Eu também, você também. Diga, eu creio nisso. Eu creio nisso. O Sansão, a Bíblia mostra isso nitidamente de Sansão, porque a mãe dele era estéril. E Deus foi lá e fez com que ela se tornasse mãe de um filho e levantou um líder. Olha para você ver o processo, gente. Porque não se levantava alguém vivo, alguém que tinha vontade de ir lá falar com Deus e dizer: Deus, eu quero viver uma vida com propósito, eu me coloco, pode me usar, me use mesmo, e lanço fora toda a minha vontade para poder fazer a sua. Quando não tinha ninguém que se voluntariava para fazer, então Deus falou: não tem ninguém. E como Deus sabe, Deus sabia que não ia levantar ninguém. Então ele falou o seguinte: já que ninguém se levanta, eu vou me levantar. É assim que acontece, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida.
Se ninguém se levantar, Ele vai se levantar. Ele já preparou algo. Diga eu creio nisso. Diga eu creio nisso. Deus já preparou algo. Amém. Absolutamente já preparou algo para cuidar de nós. Aleluia. Entenda então, o Sansão, ele cresceu, a mãe, então olha o processo, a mãe dele era estéril, e Deus teve que fazer da estéril mãe de filho. O que Deus quis dizer com isso? Ele não precisa de ninguém, mas Ele usa quem crê nele. Amém. Diga, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de Quem tem ciência disso? Amém. Diga, mas eu creio, Mas eu creio que Ele pode me usar. que Ele pode me usar. Diga, eu creio que a minha vida Que a minha vida pode ser pode ser de propósito de propósito para outras pessoas, para outras pessoas, para minha família. para minha família. Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. E aí Ele então faz da estéril mãe de filho. Aí o processo: pegar uma mulher estéril, fazer ela ficar fértil, esperar ela ficar grávida, esperar o menino crescer, para se tornar um líder, para libertar o povo. Enquanto ia acontecendo esse processo, o povo de Israel sofria. Enquanto acontecia esse processo, a mulher ficar grávida, o filho crescer, e o povo de Israel ficou como escravo. Olha que interessante. E ele nasceu chamado Nazireu. O que é Nazireu? Nazireu é um homem que nasceu exclusivamente para o propósito de servir a Deus, para ser separado para Deus, santificado para Deus. No meio do caminho ele encontra algumas coisas. Uma das coisas que aconteceu com ele foi ele deixar o Espírito de Deus sair da vida dele. Então, uma palavra que eu tenho para te dizer: quem quer viver uma vida com propósito tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém. Por isso que o Davi disse: por favor, meu Deus, eu pequei, mas eu uso a misericórdia, o direito de colheita de perdão, de todas as vezes que eu liberei perdão. Vocês lembram quando eles encontraram, o Davi encontrou um homem, um amalequita, que tinha colocado fogo na casa dele, e ele deu comida para esse homem, ao invés de matá-lo? Era inimigo. Tinha ajudado a sequestrar a família de Davi. O Davi encontrou um cara quase morto, ao invés de ele matá-lo, ele deu comida. Ele ressuscitou o cara novamente, porque haja vista que ele estava doente e com a glicose lá embaixo. Se Davi não encontra aquele homem, provavelmente ele morreria. A Bíblia diz que ele estava caído no caminho. E Davi libera perdão para ele. E agora ele estava usando o direito de colheita do perdão que ele havia semeado. Quando você perdoa, você pode chegar diante de Deus. Quando você falhar, você diz: Deus, me perdoe. Eu quero usar o direito de colheita do perdão que eu semeei. Aquele dia eu perdoei. O dia que o cara bateu no meu carro e ele foi embora, alguém disse assim: vai atrás. Eu falei: não, esse cara veio para me abençoar hoje. Eu perdoo ele. Por que eu fiz isso? Entendimento. Porque um dia eu já pensei comigo: se eu liberei perdão, eu tenho direito de colheita de perdão. Quem entendeu? Aí o Sansão cresce, pessoal, se envolve num monte de coisa. Ele não podia tocar em cadáver. E ele vai lá, olha como que o diabo é sujo. Sansão não podia tocar em cadáver. Um dia Sansão matou um leão e jogou na beira do caminho, lá no meio do mato, lá, alguma coisa assim. Ele matou um leão. E quando ele estava passando uma vez lá, veio a tentação: deixa eu lá ver como que está o corpo, o cadáver do leão que eu matei. Olha que coisa ridícula. Deixa eu dar uma olhadinha no cadáver do leão que eu matei. Tentação. Não tinha nada a ver com
sensualidade, tinha nada a ver com etc, etc, mas tinha a ver com o que ele não podia fazer. E a Bíblia diz que saindo Sansão do caminho, desceu lá, e quando ele chega lá, tem que ir lá, pessoal. Cadáver tem normalmente tem que tem abelha ou tem mosca? Mas a Bíblia fala que naquele cadáver tinha mel e tinha abelha. Aí Sansão falou, meu Deus, nossa, nunca vi isso. Aí ele vai lá para pegar o mel que está no cadáver. E quando ele toca no cadáver, não tem nenhum problema ele ter errado. Mas ele tinha que se arrepender. Diga por quê? O arrependimento é uma coisa importante para aqueles que querem viver uma vida de propósito. Quem está entendendo? Está bem claro, Senhor? Então isso daqui é para trazer entendimento para nós. De repente vai aparecer pessoas no teu caminho que vão falar coisas, vai surgir tentações, aí você já vai entender. Não vai me tirar do propósito, estou fora. Não vai me tirar do propósito. Não estou nem falando de adultério, nada a ver com isso. Eu estou falando coisas que é para tirar você do propósito, para te atrasar. Pessoas que vão te irritar para você ficar nervoso, querendo tacar um tijolo na cara dele. Credo, faz isso não. É para te tirar da onde? Do propósito. Então o inimigo ele vai trabalhar diuturnamente para tentar nos tirar do propósito. Ele vai até colocar mel, abelha no cadáver. Carniça, né, meninos? Carniça atrai mosca, mas aquela carniça atraiu a abelha. Normalmente a abelha gosta de açúcar, né? De Coca-Cola. Você vai tomar uma coca, coloca uma latinha assim na mesa, assim, tomar uma coca, um guaraná, um suco. Daqui a pouco tem um monte de abelha lá, né? As crianças que não têm medo. Por quê? Porque a abelha gosta de coisa doce. Mas eu entendo que alguma coisa aconteceu. A gente não sabe se foi Deus que permitiu aquilo acontecer. A gente não sabe se foi o capeta que armou aquilo, porque também a gente não pode ficar falando que foi tudo o capeta que fez, né? A gente não sabe, mas vamos entender que foi Deus que permitiu, que Ele tem o controle de todas as coisas. Já o diabo não tem. Então Deus falou assim: eu vou permitir que a abelha fique no cadáver. Sansão vai passar por aqui, vai chamar a atenção, mas se ele entender o propósito chama mais atenção do que o mel. Tem coisa que nos chama atenção, que nos atrai, é gostoso, mas não pode chamar mais atenção do que uma vida com propósito. O diabo não quer que você cumpra o propósito. Não faça isso não. Vai fazer o que na igreja? Vai dar o dízimo, louco? Você vai dar 20 mil de dízimo? Dá para você passar uns dias da sua família, dá para comprar um carro. Pessoal, sabe que aquilo ali é do rei. Você já entendeu? Se você não entendesse, tudo bem. Agora você entendeu que eu tenho pouco do rei. Não vou, porque o diabo quer que você saia do propósito. Que porque permanecer no propósito é muito melhor. Deus está trazendo para nós um entendimento sobre isso. Amém, gente? Amém. Veja aqui rapidinho. Meu Deus do céu, as horas já não nos esperam mais. 1 Samuel 18, vamos lá, por favor. Eu não li aqui. Volta lá, Deus. A gente estava mesmo? 21. A gente estava em Juízes, não é? Juízes. Cadê? 16, 21. 16, 21. Onde que eu tirei isso? Tá. Está pelaiada aqui. Então, depois que tudo isso aconteceu, o Espírito de Deus saiu de Sansão. E olha o que aconteceu. Então, os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos
e fizeram descer a Gaza e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e ele girava um moinho no cárcere. Ele passou fazendo trabalho de animal. Um homem que nasceu com o propósito para libertar Israel da mão dos filisteus, agora virou escravo dos filisteus e estava fazendo o papel de um animal e não de um líder. Por que, gente? Porque saiu do quê? Do propósito. Então a palavra de Deus para hoje é essa: permaneça no propósito. Não ceda. Permaneça no propósito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. A gente já tinha lido sim. Muito bem. Agora vamos lá então, 1 Samuel 18, para a gente fechar aqui. E a semana que vem a gente vai falar mais sobre uma vida de propósito. Quem está gostando de ouvir esta palavra? Amém. Quem está entendendo esta palavra? Amém. Quem está crendo nesta palavra? Amém. Quem vai praticar esta palavra? Amém. Porque praticar o que Jesus nos ensina é que traz a bênção. Amém. Tem pessoas que ela está cheia de entendimento, mas não coloca nada em prática. Então ela não desfruta daquilo que a prática pode produzir quando ela coloca em prática o que ela crê. Amém? Amém. 1 Samuel 18, a partir do versículo 1. A gente já termina. Vamos lá. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Jonatas despojou a capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a espada e o arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e o conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Por que Jonatas, volta para mim, 2 vezes. Aí, passa mais um. Passa mais um. Isso. E Jonatas despojou a sua capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também suas vestes, até a espada, o arco e o cinto. Uma vez eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas vale a pena a gente recomendar, se esta palavra é correta. Comentar novamente. Por que o Davi, o Jonatas, que era o príncipe, ele despojou da sua capa de príncipe e deu para Davi? Davi não era príncipe, porque o pai dele não era rei. Porque quando Davi aproximou-se de Saul, aproximou-se da família real, ele fez amizade com Jonatas, que provavelmente era da mesma idade ou um pouco mais. Ele começou a conversar com Davi. E ele começou a entender que o Davi não era só um menino que matava gigantes. Ele começou a entender que Davi não era só mais um menino mais um soldado do exército. Ele entendeu que Davi era muito mais do que isso. Davi era um menino que vivia uma vida com propósito. Então agora ele pega a capa de príncipe e dá para Davi. Ele pega o cinto de príncipe e dá para Davi. Ele pega o arco e dá para Davi, a espada do príncipe e dá para Davi. Porque, irmãos, Jonatas era o príncipe, ele seria o rei, mas ele entendeu o propósito. Quando você entende o propósito,
Você pega e você se desapega. Você se desapega, você tira, você entendeu o propósito. Ele diz assim: vou dar minha capa de príncipe, porque eu já entendi que eu não vou ser o rei, vai ser ele. Eu não tenho nenhum problema com isso. E vê se ele estava com raivinha de Davi. Na verdade, ele protegia Davi. Irmão, Davi ia ser o próximo rei. Dentro de uma lógica humana e como que eu posso usar? De um negócio pegajoso, avarento. O menino Jonatas tinha que odiar Davi. Esse cara está querendo o meu lugar. Quem está entendendo? Vou matar ele, vou perseguir ele, vou acabar com a raça dele, vou destruir ele. Vou acabar com a raça dele, ele vai ser rei. Aqui que ele vai ser rei no meu lugar? De maneira nenhuma. Vou matá-lo. Mas por que Jonatas amava Davi como a sua própria alma? Ele amava Davi como se fosse ele mesmo. Ele amava Davi como se fosse ele mesmo. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele despojou de tudo, porque quem entende o propósito, não é apegado, desapega. Só para mim fechar aqui, viver aqui agora, eu creio que é o Espírito Santo trazendo para a gente lembrar, quando o Elias ele passa com a capa e lança a capa, a mandado de Deus para trazer Eliseu para o ministério, o que Eliseu faz? Vocês lembram? Fala, ministro, o que ele faz? Queima os carros. Ele queima os carros de bois e mata os bois e faz um churrascão. Chama todo mundo para participar. Aí, pessoal, matar os meus bois. Alguém fala: rapaz, você está doido, esse boi aí é bom, hein? Para puxar o arado, isso é bom demais, rapaz. Você matou o boizão, você matou o boitiano. Boi Tião melhor que você tinha. Você matou outro boi também ali, o boi Benedito? Matei. Ah, mas esses bois eram melhores que você tinha para arar a terra. E eu não matei só o boi não. Olha no arado o que eu fiz. Rapaz, esse arado é caro, dá trabalho. Quem não entendeu o propósito falou que ele era louco, irmãos. Mas quem entende o propósito, queima o arado, mata os bois, chama as pessoas para a festa e diz: por que você mata? Porque agora eu estou numa outra atmosfera, estou indo para um outro nível. Amém, gente? Amém. Sabe, eu imagino o Eliseu dizendo: eu entendi o propósito. Aleluia. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Alguém pergunta: por que você não desiste? Porque eu entendi o propósito. Mas você não ganha dinheiro, mas eu ganho almas. Ah, pessoal, por quê? Porque eu entendi o propósito. Por que você persevera? Porque eu entendi o propósito. Por que não tem muita gente? Porque, pessoal, quem disse que a maioria, onde tem mais gente, está certo? É o melhor. Foi a palavra de domingo que nós recebemos aqui. Quem disse? A maioria, eram 12 espias, só 2 falou: não, vai dar certo. A maioria ficou com os 10 espias, a maioria. Morreram todos no deserto. Entenda o propósito, continua lutando. Se você tem entendimento, se você entendeu o propósito, continue marchando, continue marchando, continue marchando. Se você recebeu a unção, continue crendo. Vai chegar a capa de príncipe, vai chegar a espada de príncipe, o escudo de príncipe, o cinto de príncipe. Receba esta palavra em nome de Jesus. Tem pessoas que não queriam fechar com você, irmão Bruno, mas vai fechar por causa do propósito. Tem gente que não queria fechar, mas vai fechar com a sua empresa por causa do propósito. Tem gente que não queria te abençoar, meus irmãos, mas vai te abençoar por causa do propósito. Irmão João, irmã Valdete, irmã Ivone, quem é isso? Irmão Ju, acredita nisso? Acredita nisso, irmão Antônio? Acredita?
católica é um santo. Nós respeitamos isso, porque essa é a doutrina da igreja deles. Lá eles fazem assim porque eles creem assim, porque eles foram ensinados assim. Mas dentro da nossa casa, uma vez, meu pai ganhou uma, minha mãe ganhou uma, e minha mãe falou: peraí, mas a minha fé já não adora mais isso. Minha fé não crê mais nisso. Ah, mas eu vou guardar por causa da alma dela, por causa do sentimento que eu tenho. Irmão, tem coisa que você tem que quebrar, jogar fora, por causa do propósito. Não estou dizendo para você quebrar os outros, mas aquilo que foi ser ganhou é seu. Ah, vai dar polêmica. Não tem que dar polêmica. As pessoas têm que entender que nós estamos ensinando palavras de Deus, respeitando a doutrina dos outros. Quem está entendendo? Amém. Por que Jonas deu a capa de príncipe para Davi? Por que Davi não tinha ódio? Aliás, por que Jonas não tinha ódio de Davi? Diga: porque Jonas entendeu o propósito. Diga: Jonas abriu mão da roupa de príncipe, porque entendeu que Davi não era príncipe, mas estava no propósito. Diga: glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Esta palavra, diga: eu creio nesta palavra, diga: eu recebo esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Só que está em casa, compartilhe esta live, ajude outras pessoas a compreenderem o propósito. Você que está em casa, que ama esse ministério e quer nos ajudar a levar a palavra do conhecimento, a palavra de uma vida com propósito. Semeie em nós, semeie no próximo, semeie no ambiente do reino. Você que está em casa, creia no que está sendo liberado nesse dia para o teu coração. Amém? Se você quiser nos ajudar, tem o número do Pix aí na descrição do vídeo, tanto aqui no Facebook quanto aqui no YouTube, para você poder fazer a sua semeadura, enviar teu dízimo, a tua oferta, enviar a tua generosidade que te faz prosperar. Então use a generosidade como um meio de prosperidade. Você já fez de tudo para prosperar. Tem pessoa que já mudou de país para prosperar, já ficou longe da família para prosperar, já fez curso para prosperar, fez faculdade para prosperar, investiu horrores no curso de faculdade para prosperar. E ainda não foi generoso. A Bíblia Sagrada diz que a alma generosa prosperará. Esta é uma garantia da palavra de Deus. Então seja generoso a partir de hoje. Faça a sua semeadura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.